Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Aaron, eu sou especialista em ciência de dados e eu tô aqui hoje para para comentar, na verdade, um vídeo, um podcast que o Eslen, que é um psicólogo e neurocientista, fez hoje pela manhã. Na verdade, ele publicou hoje pela manhã com o Dr. Mauro Rosenberg, falando sobre inteligência artificial, né, falando sobre aprendizado de máquina, enfim, alguns desses temas. Inclusive como as inteligências artificiais vão impactar ou estão impactando, né, o dia a dia das pessoas. Eu assisti mais cedo com a minha esposa, comecei, na verdade, a assistir com ela, e depois, no final do dia, eu finalizei, terminei de assistir esse episódio, né? E enquanto eu estava assistindo com ela é psicóloga também, assim como o Wesley, ela me comentou, né, que não estava entendendo muito bem, não estava tão claro, né, para uma pessoa leiga, alguns termos, como funcionam algumas coisas. Eu sei ali que, bom, com certeza o professor Mauro, né, ele tem esse conhecimento muito técnico sobre sobre os termos, né? Mas ali na hora tem todo o nervosismo, tem toda essa questão ali. Então eu tô gravando esse vídeo para fazer alguns comentários, para trazer alguns pontos, né? Explicar um pouco mais detalhado algumas coisas, mostrar também algumas imagens de coisas que ele comentou, né? Que eu acredito que vai ficar um pouco mais claro para a pessoa que é leiga, né? E até tirar um pouco dessa mística, né? Eu sei que teve algumas pessoas aí até famosas, né, nos meios de comunicação que começaram a disseminar um pouco de medo, né, relacionado a essa tecnologia. Eu queria, bom, trazer esse vídeo para, assim como o Dr. Mauro, né, e o Wesley fizeram, desmistificar também um pouco a ferramenta em si, explicar um pouco melhor como isso funciona do ponto de vista técnico, mas tentar deixar um pouco mais claro para as pessoas, né, como funciona de fato as inteligências artificiais. Eu vou passando aqui com um vídeo, tá? Eu tô pegando aqui os principais tópicos, eu não vou passar o vídeo, não vou fazer ali um react, né? Eu não vou acompanhar de fato o que foi falado no vídeo. Eu fiz algumas anotações, então eu vou aqui olhando nas minhas anotações. Vou olhando os tópicos, né, que o próprio Wesley criou ali no vídeo dele. E, eventualmente, se eu tiver algum material para compartilhar, eu posso compartilhar aqui a minha tela. A gente pode compartilhar até algum trecho de vídeo, não sei se eu vou fazer isso aqui, mas pode ser que a gente venha até a compartilhar alguma parte de alguma coisa que eles disseram, né? Ou sobre algum tema, tá? Eu vou deixar bastante coisas aqui, provavelmente na descrição do vídeo, né? Eu vou deixar algumas explicações, referências a outros vídeos, referências a treinamentos, artigos, né? Para ficar um pouco mais claro algumas coisas, para quem quiser também se aprofundar um pouco mais. Eu pretendo criar uma playlist no futuro breve, aí eu devo ir soltando vídeos dessa playlist para explicar para as pessoas mais leigas no tema como funciona de fato uma inteligência artificial, explicar, né, alguns princípios que eu entendo como sendo relevantes, né? E aí, bom, vamos começar aqui, né? O primeiro tema, né, o Wesley ele já chega com uma provocação ali, né, pro professor Mauro, o Dr. Mauro, né, perguntando o que é inteligência artificial. E eu, inclusive, já fiz um short aqui, né, no meu canal. Inclusive, publiquei isso lá no Reels, lá no Instagram e... enfim, publiquei em algumas redes, falando um pouco sobre o que é a inteligência artificial e depois comparando ela com a inteligência computacional. E aí eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu vi que durante o vídeo muita coisa ali foi atribuída à inteligência artificial, e muitas pessoas têm uma visão um pouco diferente, né? Um pouco menos ampla, né? Obviamente que o campo da inteligência artificial ele abrange muita coisa, né? Ele acaba abraçando muito das tecnologias, né, que estão correlacionadas direto ou indiretamente à inteligência artificial. Então acho que é interessante a gente fazer quebrar um pouco, né, o conceito das coisas, para que fique um pouco mais claro qual que é o limite, qual que é a fronteira de cada um desses temas, né? Então, bom, primeiro falando sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é uma inteligência onde a máquina, né? E aí quando eu digo uma máquina, vamos pensar aqui num conceito abstrato de máquina, que pode ser um programa de computador, pode ser um robô, pode ser, enfim, qualquer coisa dessa natureza, né? Um computador que é capaz
de se passar por humano, de se comportar como humano, de reagir como um humano. Então isso basicamente é que é a inteligência artificial. Então ele replica, né, o que um ser humano faria em diversas áreas, tá? Então em visão, em fala, em texto, comunicação, né? Ele replica essas questões. Isso difere um pouco ali da inteligência computacional, porque na inteligência computacional a gente está falando de algoritmos, né? Ou seja, programas de computador, né? Ou seja, alguém foi lá e criou um programa ou um algoritmo. Esse algoritmo nada mais é do que uma sequência de coisas, né? Onde eu me baseio em alguma coisa relacionada à natureza ou em alguma coisa matemática, eu consigo criar um modelo matemático, né? E eu crio uma certa inteligência, entre aspas, com base nisso. Por exemplo, a gente pode considerar uma colônia de formigas como uma inteligência. Por quê? Uma formiga, então, saem do formigueiro, né? Várias formigas em busca de alimento. Elas não têm um caminho pré-definido. Quando uma formiga encontra, e aí, logicamente, ela vai soltando feromônios ali até que ela encontra um determinado alimento. Quando ela encontra um determinado alimento, ela passa a soltar mais feromônios, né? E coleta esse alimento e volta para o formigueiro, soltando cada vez mais feromônios, e feromônios mais fortes, né? As outras formigas vão entender que ela encontrou um alimento porque ela soltou uma quantidade de feromônio acima do normal. Então as outras formigas vão seguir aqueles feromônios que ela colocou, soltando mais feromônios. Então a gente vai acabar criando um caminho de feromônios dessas formigas, né? Onde, de certa forma, por uma inteligência coletiva, né? Ela conseguiu ali criar um melhor caminho até a comida, um caminho possível até a comida. Várias formigas vão fazer isso, né? Várias formigas vão encontrar a comida. E aquelas que não conseguiram encontrar, elas vão passar a seguir aquela formiga que encontrou a comida. Exatamente por isso que as formigas elas seguem exatamente um percurso, né? Para fazer a coleta da comida, porque elas criaram essa, entre aspas, ali, inteligência. E aí, bom, o ser humano entendendo como esse processo funciona, ele cria um modelo, ou seja, ele cria um algoritmo matemático que representa aquilo dali. Então ele vai lá, ele programa, né, uma formiguinha que ela vai fazer uma busca num espaço, buscando algum tipo de informação. Quando ela encontra a informação, ela vai mandar, né, ela vai, né, receber alguma informação a mais, ela vai receber um valor a mais do que as outras formigas que saíram, né, sem rumo. Essas formigas que não receberam um valor a mais, porque ela não encontrou a comida, ela vai passar a seguir aquela formiga. Então, assim, basicamente o que a gente faz, né, nesses algoritmos é criar um modelo. O que é um modelo? É uma representação matemática da realidade, né, para simular essa realidade. A partir dessa simulação, aplicar isso praticamente em alguma coisa, né, de forma prática em alguma coisa. Isso é importante, né, de criar uma diferença entre essa inteligência artificial e a inteligência computacional. Por mais que a inteligência computacional ela acaba sendo um ramo ali da inteligência artificial, se a gente coloca tudo dentro desse bolo, né, de inteligência artificial, praticamente tudo que foi desenvolvido do ponto de vista tecnológico, né, até inclusive a programação clássica ali vai entrar ali numa lógica clássica, né, de condicional se isso ou aquilo, né, que essa arvorezinha clássica vai entrar ali como uma inteligência artificial, e não é isso, né? Pode até ter uma inteligência por trás que se adapta a essas informações, né, e acaba ali recebendo, né, sendo de fato uma inteligência. Mas esses algoritmos clássicos, né, de condicionais, eles não é de fato uma inteligência. Ele está limitado àquilo que eu programei ele para fazer, né? Enquanto as inteligências, tanto artificial, que replica, né, essas condições do ser humano, quanto a inteligência computacional, que se baseia e é bioinspirado ou coisa do tipo. Inclusive, ele até comentou, né, sobre a evolução de Darwin. Existe sim um algoritmo, que é os algoritmos genéticos. Inclusive, vou deixar aqui embaixo o link. Eu tenho um treinamento explicando exatamente como funciona, como fazer a transposição matemática, né, do modelo de Darwin evolucionista, né, matematicamente para um modelo. E aí, uma vez que eu tenho um modelo matemático disso, é fácil de eu programar.
né? Afinal, a programação, ela é bem matemática, né? Então, fazer com que um computador faça alguma coisa no final das contas, praticamente matemática, né? Por trás ali é o que existe. Então, a gente cria esses modelos e, com base nesse modelo, a gente resolve um determinado problema. Então, por exemplo, quando a gente está falando lá de reconhecimento de padrões, classificações, usando esse tipo de algoritmo, inclusive usando um dos algoritmos que ele fala ali, né, que são as redes neurais artificiais, que eu vou comentar um pouquinho também já, por mais que eles sejam baseados na rede neural humana, ainda assim não é uma inteligência artificial em si, né? Ele não está replicando o comportamento humano, e sim ele está usando esse algoritmo, que são as redes neurais artificiais, para resolver um determinado problema, por exemplo, de classificação, de reconhecimento de padrão, de aproximação de alguma coisa, né? Identificar alguma coisa. Então, quando eu falo lá que eu treinei um modelo para que ele consiga identificar a partir de uma imagem ou de alguma coisa do tipo, o que é um cachorro, o que é um gato, isso ainda não é inteligência artificial, né? Isso é inteligência computacional. Então, existe essa diferença aí que é importante de ressaltar, né? Dando sequência ali, né? Ele pergunta sobre... Deixa eu ver aqui quais são os temas. Bom, eles entram ali no carro da Tesla, né? No carro da Tesla e a inteligência artificial. O carro da Tesla é uma questão bastante interessante, né? Porque, no final das contas, o problema ali que a Tesla precisa resolver, no caso de veículos autônomos, né, ou semi-autônomos, é um problema de visão computacional. Então, eles têm um conjunto de sensores que veem aquele ambiente, e aí pode ter uma câmera pode ter uma câmera infravermelho, por exemplo, para ver, né, alguma coisa, para ver a distância, pode ter um sensor de proximidade, né, de alguma coisa, enfim, é um conjunto de sensores que eles capturam imagens, né, e inicialmente a ideia é que eles capturam imagem e outras informações, né. Então a ideia inicial é que eles capturem essas informações e eles tomem uma decisão, né, ou apliquem uma reação de modo a tirar aquele motorista de risco, né? Então a primeira aplicação ali que essas ferramentas têm. Depois, pensando numa coisa mais avançada, onde eu tenho modelos mais, na verdade, onde eu tenho algoritmos mais complexos sendo aplicados, né, neste modelo. Quando eu tenho um conjunto maior de informações mais precisas, eu tenho domínio total disso, né? Aí, de fato, eu posso pensar ali em ter um veículo autônomo, né? Ou seja, eu não preciso da presença do ser humano para fazer a direção desse veículo. Então, bom, nesse cenário, né, seria um pouco mais a fundo. Por mais que o carro da Tesla ele tenha esse comportamento, ele é possível que ele faça a direção autônoma, né? O objetivo inicial não é esse, exatamente porque existem várias questões ali que ele inclusive comenta, né, que são as questões de intertravamento, né? Então, quando eu coloco a vida das pessoas dentro do carro em risco, quando eu vou tirar a vida das pessoas dentro do carro de risco, mas vou colocar a pessoa fora em risco, então tem muitas variáveis, né, para se falar aqui de um carro da Tesla, do carro autônomo de fato, né? É mais realidade para a gente um carro semi-autônomo onde eu tenho uma pessoa ali dirigindo e o carro ele toma uma reação a partir de algum input, né, de alguma informação. Geralmente, como a gente está falando de um problema de visão computacional, aqui a gente vai estar falando também de uma rede neural, que ele inclusive comenta lá no final do vídeo, né, que são as redes neurais convolucionais, né, que a gente está falando de Deep Learning, né. Inclusive tem um vídeo, eu vou tentar deixar o vídeo aqui, se eu encontrar, tem um vídeo que é uma cena do The Office, né, onde tem um monte de coisa acontecendo e alguma inteligência ali, uma inteligência não, né? Na verdade, uma rede neural convolucional, ela começa a capturar tudo que está acontecendo ali. Então, ela entende que aquilo ali é uma bola, ela entende que isso daqui é uma cadeira, ela entende que isso aqui é uma pessoa. Só que, além disso, o carro da Tesla, ele tem um problema maior, né? Para ele não basta simplesmente ir lá identificar que aqui tem um carro, aqui tem uma pessoa, né? Tem uma faixa de pedestre, enfim, tem tudo isso. Ele precisa identificar também qual que é a profundidade que ele está, qual que é a velocidade que ele está em relação aos outros objetos, né? Que é aquela questão de velocidade relativa.
Então, ele tem uma complexidade muito maior do que simplesmente identificar imagens. Quando a gente está falando de simplesmente identificar imagens, a gente está falando de uma rede neural convolucional, e eu vou explicar, tá, aqui nesse vídeo, como funciona uma rede neural. Eu sei que o Dr. Mauro ele explica um pouquinho, ele dá uma introdução, né, sobre neurônios, sobre rede neural artificial, mas eu vou entrar aqui de fato no detalhe de uma forma o mais simples possível para explicar como que uma rede neural funciona. E no caso da rede neural convolucional, ela é uma rede um pouquinho mais complexa, né, do ponto de vista até matemático de como funcionam as coisas. Mas o que é legal da rede neural convolucional é que eu posso colocar como uma entrada, né, dessa minha rede. Eu posso apresentar para ela uma imagem, né, e aí a partir dessa imagem ela vai identificando tudo que está acontecendo nessa imagem, né, e para o caso da Tesla ela tem mais esse problema que é identificar a profundidade do objeto, né, então a qual distância ele está, qual a velocidade que eu estou em relação àquele objeto, então ele precisa tomar uma decisão, por exemplo, de tempo de frenagem. Às vezes o tempo de frenagem não vai ser suficiente, ainda assim vai colidir, então ele tem que acelerar o veículo, né, porque se ele acelerar o veículo mais, ele vai passar daquela colisão, né, e o outro carro vai passar depois, porque ele está mais rápido, então tem muito mais variáveis ali para analisar. Mas o que é legal de falar é que o problema da Tesla basicamente é um problema de visão computacional, um dos mais complexos aí que a gente vai ter, né, mas é um problema de visão computacional. Depois eles entram, deixa eu ver aqui, depois eles entram ali numa questão um pouco mais filosófica, né, de se a inteligência artificial tem consciência ou não. E assim, pensando, tá, no que a gente tem hoje de realidade, e aí eu vou começar a introduzir alguns termos que pode ficar um pouco complexo. Bom, então como eu estava comentando, quando a gente vai falar de consciência, a gente precisa introduzir algumas coisas complexas, principalmente porque em torno dessa questão de tem ou não consciência, existem várias discussões. O discurso ele começa a ficar um pouco mais acalorado quando a gente está falando de tomar consciência ou não, o que é o conceito filosófico por trás disso. Mas uma coisa que a gente pode afirmar com certeza, né, e aí eu vou contextualizar algumas coisas antes de falar o que a gente pode afirmar com certeza. Bom, então contextualizando algumas coisas, né, a primeira delas é em que nível a gente está do ponto de vista de inteligência artificial, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de ChatGPT, que é o que basicamente o Wesley usa ali, mas a gente tem vários outros modelos, tá? A gente tem o Google Bard, né? A gente tem o Claude, a gente tem o Palm, a gente tem o Chameleon, né? Que eu até apresentei no último vídeo aqui. A gente tem uma infinidade de modelos aqui fazendo uma porrada de coisas, né? Cada um com sua capacidade, alguns convertendo texto para texto, outro texto para imagem e coisas do tipo. Quando a gente está falando desses modelos que a gente tem hoje de inteligência artificial, a gente chama inclusive eles de LLMs, né? Que é Large Language Models, ou seja, grandes modelos de linguagem. Inclusive, eles até comentam sobre isso no vídeo, mas basicamente esses modelos de linguagem, o que eles fazem é replicar única e exclusivamente a linguagem humana. E o que ele faz, o que esse modelo, né, ele faz, e aí quando eu for apresentar e explicar um pouco melhor como funciona, por exemplo, uma rede neural, e esses modelos eles são muito baseados nesse conceito de rede neural, inclusive o Dr. Mauro fala isso, né, eu acho que isso ficou muito claro ali pro Wesley. O que o modelo faz basicamente é me trazer uma probabilidade de qual será a próxima palavra, né, que eu vou encadear naquela cadeia de palavras, né, que a gente chama inclusive de tokens, né? Então o token basicamente ele é uma palavra, e aí eu vou trazendo, né, uma cadeia de palavras, que é uma frase, seja uma pergunta, seja alguma coisa que eu estou conversando ali com o meu chat, e ele me traz primeiro, né, qual que é a próxima palavra que ele deveria falar com base naquela minha cadeia de palavras, e qual que é a próxima, qual que é a próxima, qual que é a próxima, e ele vai formando a própria frase dele,
né, com base nessa cadeia de palavras, que são coisas que ele aprendeu. Então, um LLM, né, ele chama, a gente chama ele de grande modelo de linguagem, porque ele é um modelo de linguagem extremamente complexo, com bilhões de parâmetros de entrada, né, que foi recebido ali durante o treinamento desse modelo. Então, ele recebeu uma quantidade absurda de informações, né, textuais, geralmente, né, ou de imagens. E aí ele começa, com base nisso que ele aprendeu, ele começa a criar uma questão ali estatística matemática, falando, tá, qual que provavelmente é a próxima palavra quando eu tenho essa cadeia de palavras, né? Então tá aqui, a probabilidade de ser da palavra ser, quando eu coloco inteligência, ser artificial é de X%, então tá bom, ela é a maior probabilidade, então sempre que eu tiver aqui inteligência neste conceito de palavras, eu vou colocar inteligência artificial, porque a gente está falando sobre inteligência artificial. É isso que os modelos fazem. E eles vão encadeando essas palavras aí. E a gente chama ele de inteligência artificial generativa, né? Porque ele tem essa capacidade de gerar informações novas com base naquilo que ele aprendeu no passado. Então, pensando nessa informação, né? E aí, inclusive, o de imagem funciona de uma forma muito semelhante, só que ao invés de ele receber uma entrada de texto e jogar uma saída de texto, ou seja, ele dá a probabilidade de qual que é a próxima saída, ele vai me trazer, né, informações em pixels, né, de uma imagem, e ele vai formar uma imagem com base naquele texto que eu mandei para ele como entrada. Né? Inclusive, depois eu vou até comentar aqui também, tá anotado algumas coisas que eu vou comentar, mas isso acaba sendo ali um processo reverso, né, de quando eu tenho, por exemplo, uma imagem e ele começa a identificar. Lembra que eu acabei de falar ali sobre o problema da Tesla, né, onde eu tenho uma imagem, onde tem várias informações. Então, por exemplo, vamos pegar aqui minha imagem, né? Eu tenho um livro aqui, eu tenho uma tomada aqui, eu tenho um relógio aqui. Então, a inteligência artificial ela vai capturando essas imagens e ele vai falando, aqui é um livro, aqui é um relógio, aqui atrás é uma tomada, né? Aqui atrás tem uma cadeira, aqui tem uma pessoa. Ele vai fazendo essa identificação, né? O que um LLM que recebe um texto e gera uma imagem é um processo ao contrário, né? Ao invés de ele estar identificando o que tem cada coisa na imagem, né, ele pega essa construção, né, de identificar o que uma imagem é, e ele faz o processo ao contrário. Tá bom, eu recebi uma entrada de texto, como eu vou construindo, por meio dos meus pixels aqui, como que eu vou construindo uma imagem que diz respeito, né, a exatamente aquilo dali. Inclusive, eu vou até adiantar aqui, né, depois ele comenta sobre as GANs, né, que são ali Generative Adversarial Networks, ou seja, redes neurais, né, adversárias. Então, basicamente, o que eu tenho eu tenho uma rede neural que ela começa a gerar informações praticamente aleatórias ali sobre uma determinada questão, né, um determinado ponto, por exemplo, uma imagem. Então, eu quero um cachorro com um osso na boca. Então, essa rede neural ela vai começar a gerar imagens, né, de um cachorro com osso na boca a partir de um treinamento que está acontecendo ali com ela. E tem uma outra rede neural que ela vai ficar identificando se ela está vendo, por exemplo, um cachorro com osso. Né? Então, elas ficam disputando, né, até que essa rede neural aqui ela consiga, que é uma rede neural generativa, né, que ela consiga enganar, né, essa outra que está identificando de que aquela imagem é uma imagem real. Então, quando ela começa a analisar essa daqui, né, que ela tem a responsabilidade de identificar o que a outra está mostrando para ela, ela vai falar, tá, essa imagem aí tá bagunçada, isso daí não é nada para mim. Beleza, essa daqui vai mudar a imagem, né, para se aproximar um pouco mais de um cachorro com osso. Essa daqui vai falar, ainda não tem nada aqui, né, ainda não consigo ver nada, nenhuma informação real, né, ou eu vejo um cachorro só. E essa daqui vai alterando, né? Vai aprendendo, até que ela consegue gerar um cachorro com um osso, né? E essa daqui vai falar, não, agora eu identifico um cachorro com osso. Ou, por exemplo, a gente está falando lá, por exemplo, de fake, de replicar a voz de alguém com palavras diferentes. Exatamente esse processo que funciona, né? Não todos, obviamente, mas não todas funcionam dessa forma, né? Mas algumas funcionam dessa maneira, né? Então, essa daqui ela começa a gerar a informação de voz, tentando, de certa forma ali, vamos chamar assim, né? Enganar essa daqui, né? E ela falou, não, ainda não tá parecido, ainda é uma farsa, né? Ainda é fake, até que ela é enganada, né, por essa daqui, e aí o processo ali de treinamento ele acaba, né? E ela chega ali nesse processo final. Bastante interessante. Bom, então, voltando ali pro tema da questão de consciência, né?
Uma vez que a gente tem esses sistemas, né, que nada mais são do que modelos matemáticos que são capazes de identificar a probabilidade da próxima palavra, identificar a probabilidade de uma determinada imagem ser, né, o que eu espero, o que eu pontuei, isso ainda está muito distante de tomar uma consciência ou tomar decisões por si só, né? Ainda assim precisa de uma interferência humana absurda, né? Manipulando as entradas do que esse sistema é capaz de fazer ou do que ele tem que fazer, do que de fato ali tomar consciência, né? O que a gente poderia falar ali, não, ela tomou consciência, ela tá falando que ela sabe que ela é uma máquina e que ela tem consciência de que a humanidade criou ela. Geralmente uma inteligência artificial, um LLM que fala isso, né, que expressa essa informação, ele foi treinado com bases de dados, né, informações textuais que dizem aquilo, né? Então ele só está replicando ou ele só está gerando uma informação muito semelhante àquela que ele já aprendeu, né? Inclusive quando a gente fala para um sistema desse, né, para um LLM, desenhe um quadro no estilo do X, escreve um livro, né, no estilo do Stephen Hawking. Então tem um livro aqui atrás do Stephen Hawking. Escreve um livro com base ali no estilo do Stephen Hawking. Ele vai fazer isso muito bem. Agora, quando você fala para ele criar um estilo próprio dele, né, ele não vai fazer isso tão bem, porque, por mais que ele seja uma inteligência artificial ali, generativa, né, ele tem essa capacidade de gerar coisas novas com base no que ele já aprendeu, ele não tem uma vontade própria, ele não tem uma consciência, ele não tem ali um estilo próprio. Tudo bem, a gente pode falar, né, a gente estar numa discussão um pouco mais filosófica e falar que a gente também não tem um nosso estilo próprio, a gente é só uma adaptação do que, né, a gente vem aprendendo, enfim. Mas, que inclusive acho que o Wesley faz esses comentários, né? Mas uma coisa que a gente precisa deixar bem pontuado, né? Que existe inclusive essa preocupação, né, em relação à consciência de um sistema dessa natureza, né? Que inclusive alguns influencers aí se alarmaram em relação a isso, inclusive alarmou várias pessoas que são leigas, né, no tema. Assim, basicamente a gente não tem nada que se aproxime ainda de uma consciência de fato, né? Não quer dizer que a gente nunca vai chegar lá. Isso eventualmente pode acontecer, mas ainda assim a gente precisa de muita interferência humana. De fato é uma ferramenta, né? A inteligência artificial, os LLMs, né? Eles ainda são uma ferramenta e não uma coisa totalmente autônoma, né, que toma decisões, que faz ações, né? Inclusive quando a gente olha para os principais modelos, né, nenhum modelo ele tem de fato uma integração com nada, ele não tem essa capacidade de construir coisas, de se conectar automaticamente com algum processo ou coisa do tipo. Geralmente ali ele precisa de uma interferência humana para construir essas interações, por mais que ele sabe, né, porque ele, enfim, passou ali durante a fase de treinamento dele, ele recebeu informações de pessoas que criam coisas por meio da programação, né? Então ele pode inclusive dar diretrizes de como programar algo desse tipo, mas ele por si só não consegue tomar essa ação. Então ele sempre precisa dessa interferência ali humana, de construir coisas, né? E não é uma consciência de fato, ele está encadeando palavras, né? Depois ele fala sobre a diferença ali entre o ChatGPT e um Google, por exemplo, né? Então por que eu pergunto para o Google uma coisa e ele me traz ali um conjunto de informações que não necessariamente tem uma correlação legal ali com o que eu apontei, e o ChatGPT ele é um pouco melhor nisso, né? Bom, a primeira coisa, e o que o professor falou ali foi a melhor resposta de fato, né? É a questão da semântica, né? Então, o que seria a semântica? Esses LLMs, eles são capazes de buscar informações que aparentemente não têm uma correlação direta, né? E construir uma frase de uma forma semântica, né? Onde eu aglutino todas essas informações e apresento, né, uma saída um pouco mais organizada, né? Então, por exemplo, uma pessoa coloca lá alguns inputs, né, para o sistema e fala para ele me resumir ou trazer alguma informação adicional ou coisa do tipo, né? Então,
eu tenho meu carro Renault estacionado na Avenida Paulista. Ele pode trazer, você pede para ele trazer informações adicionais. Ele pode trazer informações sobre a Renault, ele pode trazer informações sobre a Avenida Paulista, que fica na cidade de São Paulo, que fica no Brasil, trazer informações adicionais sobre aquilo dali, juntar tudo isso e apresentar num texto, né, onde eu trouxe informações adicionais. Enquanto quando você pesquisa no Google, ele pode até te trazer ali explicando o que é um carro Renault, explicando o que é um carro, o que é a Avenida Paulista, vários temas distintos ali, né, mas fazer essa construção semântica, o Google não é capaz de fazer, porque o Google não é uma inteligência artificial ali por trás, né? Não é um LLM por trás, né? O Google é uma ferramenta ali de busca que vai trazer, né, é um catálogo, né, de links, né? E ele vai trazer ali todos os links que ele entendeu que tem uma correlação com o tema que você tá procurando, né? Depois, na sequência, ele fala sobre o teste de Turing. O teste de Turing, bem interessante também. Eu tenho um short gravado. Aqui sobre o teste de Turing. E explicando um pouco mais detalhado ali, né, o que é o teste de Turing. Vamos pensar no seguinte cenário para ficar mais claro possível para uma pessoa leiga o que é o teste de Turing, né? Pensa que você está na frente do seu computador e você está com 2 chats abertos, tá? Um dos chats você está conversando com o chat GPT. Em outro chat, você está conversando com uma pessoa de verdade. Mas você não sabe qual é o chat GPT e você não sabe qual que é a pessoa, né? Pelo menos inicialmente. Então você tem ali os 2 chats abertos, né? E você está ali conversando iniciou uma conversa com os 2. Então mandou lá um olá. Você, no teste de Turing, seria a figura do árbitro, o chat GPT seria a inteligência artificial e a outra pessoa é uma pessoa comum. A sua função como árbitro é identificar qual daquelas duas é uma inteligência artificial e qual é uma pessoa. Caso eu não seja capaz de identificar qual que é o chat GPT, qual dos chats eu estou conversando com o chat GPT e qual chat eu estou conversando com uma pessoa comum, o chat GPT ele passou no teste de Turing. Então, basicamente, esse é o teste de Turing, né, de uma forma bem simples, tá? Depois, eles falam sobre a tecnologia vem da biologia, né? Aqui também bem legal é aquilo que eu estava comentando ali sobre a questão das formigas, né? Então a gente tem vários algoritmos bioinspirados, inclusive as redes neurais, que são a base fundamental, né? Vamos nem colocar como rede neural aqui, tá? Vamos colocar como o neurônio artificial, que é a base fundamental de um LLM, de uma inteligência artificial, ele é um modelo baseado na biologia. Então, isso daqui é fato, né? Então, aquilo que eu falei da formiga é exatamente isso, né? É a tecnologia se inspirando no comportamento de seres vivos, né? Para enfim, criar modelos e resolver problemas, né? A gente tem ali os algoritmos genéticos que funcionam de uma forma, da mesma forma, né, como é descrita a teoria da evolução de Darwin. A gente tem os bioinspirados, né, colônia de abelhas, enxame de partículas, das formigas ali, né, na verdade, colônia de formigas, né. Então a gente tem vários desses algoritmos. Cara, de fato, tem uma infinidade de algoritmos bioinspirados, tá? A gente tem as próprias redes neurais ali que são baseadas no neurônio, né, humano, né? Ou baseado na rede neural cognitiva humana, né? Então, sim, a tecnologia ela tem essa correlação. O que é muito importante é aquilo que eu estava falando antes, né? Que é a questão do modelo. Então, eu entendo como funciona alguma coisa que acontece ali, um comportamento de um ser vivo, alguma coisa biológica. Eu entendo como isso funciona. Uma vez que eu entendi como isso funciona, eu transformo isso em um modelo matemático, ou seja, para replicar, né, como aquilo dali funciona, ou para simular como aquilo ali funciona em uma máquina. Né? Uma vez que eu replico isso para um algoritmo, né, um passo a passo do que eu preciso fazer de forma matemática,
fica fácil ali de eu programar para que ele faça alguma coisa, para que ele tome uma decisão, e aí tudo isso daqui está dentro ali de inteligência computacional, né, que é uma perna ali da inteligência artificial, mas não vamos englobar tudo aqui dentro de inteligência artificial, e é importante falar isso, porque senão a gente vai acabar falando aqui, né, que inclusive é um termo que o próprio professor Mauro ele utilizou, né, que é a inteligência artificial simbólica, né, que é quando a gente ali começa a criar coisas que é uma questão ali de linguagem de programação básica, né, condicionais, né, em que ele é pré-programado para fazer, e a gente começa a assumir isso dali como inteligência artificial. Então é importante que a gente separa esses blocos, né, de conceitos, e a gente assume ali que a inteligência artificial é tudo aquilo em que uma máquina ela replica, né, esse comportamento humano, seja por uma visão computacional, seja pela geração, né, de linguagem natural, geração e processamento de linguagem natural, enfim, coisas dessa natureza, né, onde eu estou de fato replicando ali o comportamento humano, né. Depois disso, eles entram ali na história da inteligência artificial, e aqui tem uma coisa muito interessante, né. A inteligência artificial, esse termo, né, e, enfim, tudo relacionado ali à replicação da inteligência humana em uma máquina, ela surge ali nos anos 40, 50, né, tanto que a máquina de Turing, né, que é o primeiro computador ali, o Turing, né, tratava a máquina como uma pessoa, como se ela tivesse a vontade própria dela ali, enfim, né, como se ela fosse ali de fato essa inteligência artificial, né. Então a partir dali já começam a ter todas essas discussões, e obviamente o conceito ele vai se aprimorando, né, ele vai se ramificando como qualquer outro tema aí, que as pessoas discutem. Mas uma coisa que é bem interessante que ele comentou, né, é que o Marvin Minsky, né, e o Seymour Papert, eu até usei a minha colinha aqui, porque são nomes que eu não consigo guardar, é impressionante até que o professor conseguiu guardar esses nomes, mas é interessante que eles criaram, né, esse livro, que é o Perceptrons, né. E esse livro Perceptrons, ele gera uma discussão ali sobre a capacidade do perceptron. Vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar minha tela, eu vou mostrar para vocês o que é um perceptron, como funciona a rede neural, né? E eu vou comentando sobre essa história ali, né, que aconteceu, bem interessante, do Marvin Minsky e do Seymour Papert. Eu vou compartilhar minha tela aqui, e a gente consegue ir vendo ali o material que eu tinha gerado ali sobre o tema, tá? Esse daqui é um material que eu tinha produzido ali para um curso, né, de redes neurais. Vou até deixar o link aqui no curso, se alguém tiver interesse. Esse curso está disponível ali na Udemy, mas eu vou mostrar algumas coisas, né, desse material aqui. Inclusive tem um módulo ali que fala só sobre redes neurais, né? Bom, basicamente, a gente tem ali um neurônio, né? Então, até vou tentar subir um pouquinho aqui. Então, a gente tem aqui um neurônio. Esse daqui é o neurônio humano, né, de fato. E o neurônio humano, ele tem algumas questões que são bem interessantes. E aí, o que o neurônio artificial faz é replicar o modelo matemático disso daqui. E eu vou mostrar para vocês como isso funciona, né, para ficar ali um pouco mais claro, né? Então a gente tem aqui, ó, os dendritos, né, que são essas pontinhas aqui dos neurônios. Os dendritos nada mais são do que extremidades que recebem informação de outros neurônios. Então aqui eu tenho vários outros neurônios conectados aqui nesses dendritos, tá? Eles vão, enfim, se conectando aqui, né? Aqui no dendrito, né, eu recebo então a informação de um outro neurônio, então um impulso aqui, né, elétrico, que vai me transmitir uma determinada informação, que são ali as sinapses, né? Inclusive tem aqui um desenho de como as sinapses funcionam, tal, mas vamos pensar aqui de uma forma um pouco mais simples, para a gente não entrar tanto ali na terminologia biológica e tal. Mas a sinapse, basicamente, eu recebo o impulso elétrico de um outro neurônio, nesses meus dendritos, que são o meu input. Eu processo essa informação aqui no meu núcleo, né, que está aqui. Essa minha informação, ela vai passar aqui, né, pro meu axiônio, né? E aí aqui eu faço todo esse processamento da minha informação, e eu mando de uma sinapse aqui, no final das contas, para um outro neurônio, né? Então eu recebi um conjunto de informações de vários neurônios. Aí eu tenho até um conjunto aqui para mostrar para vocês. Olha a infinidade de informação,
né, de outros neurônios que um neurônio pode receber. Né? Aqui tem várias redes de neurônios aqui humanos, né? Então eu posso receber informações de vários neurônios do meu dendrito, pelo meu dendrito, né? Então eu recebo toda essa informação ela é processada no meu corpo celular aqui, no meu axônio, e ela é enviada via sinapse ali, né, de fato, de volta ali para um outro neurônio processar essa outra informação. Então eu vou processando essas informações dentro do meu neurônio, e o conjunto de milhares de neurônios, né, geram ali essa rede neural que gera a cognição humana. É a partir da construção dessas redes neurais, né, que a gente aprende alguma coisa, né, que a gente define ali como a gente vai pensar, né, de certa forma. E aí, bom, o que o neurônio... Inclusive, deixa eu colocar aqui uma coisa antes, né? Os neurônios, né, eles estão ligados ali em vários, vamos chamar assim, de sensores, né, que são as terminações nervosas que a gente chama, né, do nosso corpo, por exemplo, onde a gente tem o tato, o paladar, né, a gente tem o olfato, tem todas essas questões, a gente tem ali esses sensores que capturam essas informações e mandam para os neurônios, então são neurônios ali, né, em todo o nosso corpo que recebem essa informação, né, que são os neurônios sensoriais. Esses neurônios sensoriais, eles mandam a informação para os meus neurônios motores, né, que são os capazes ali de fazer uma determinada função, né, no músculo, por exemplo, né. E eu tenho um neurônio ali que ele é capaz de processar as informações que são os neurônios que estão ali no nosso cérebro de fato, né. Então, por exemplo, aqui, né, quando uma pessoa recebe ali um impacto no joelho, né, ele tem aquela reação. Então, eu tenho o meu neurônio sensorial recebendo essa informação, né, ele recebe essa informação, ele ultrapassou o meu potencial de ação aqui, que é uma barreira, né, de que, tá bom, se for menos do que isso, não, é como se eu não tivesse sentido aquela informação, né, teve ali um toque, mas foi muito fraco para que eu tivesse uma reação. Então, aqui ele ultrapassou esse potencial de ação, né? E aí isso gerou ali, né, uma resposta nos neurônios motores, tanto extensor quanto no flexor aqui, né, da perna. Então, para estender, né, o músculo aqui, né, superior da perna e para flexionar aqui o músculo inferior da perna, né? Então, isso daqui é interessante, porque quando a gente for ver, tá vendo que os neurônios têm aplicações diferentes, as redes neurais artificiais são exatamente igual, até que a gente tem aqui o perceptron, né, que é uma coisa que o professor Mauro ali comentou. O perceptron é o modelo matemático do neurônio, né? Então, isso daqui é interessante, porque, de fato, isso aqui é interessante porque, de fato, eu trouxe para vocês como que funciona essa questão ali matemática, né? Então, a gente tem aqui o que eu tinha mostrado lá em cima, né? Nos dendritos, eu tenho as minhas entradas do meu neurônio. Então, eu tenho aqui a minha entrada 1, a minha entrada 2, a minha entrada 3, que são os X aqui, né? Então, aqui pode ser uma entrada sensorial ou pode ser uma entrada de um outro neurônio, né? Que eu recebi essa informação. Essa informação aqui, ela recebe um peso sináptico. E o que é esse peso sináptico? Então, eu estou multiplicando essa minha entrada por um valor real, que vai geralmente de 0 a 1, para me falar qual a importância dessa determinada informação que eu estou recebendo aqui nesse neurônio. Entendeu? Então, eu só vou dar uma importância alta para essa entrada quando esse peso sináptico ele for alto. Depois eu somo tudo isso daqui, né? Que é o que acontece aqui no núcleo. Obviamente que o neurônio ele não faz isso lá em cima, né? No neurônio humano, ele não vai simplesmente receber essas informações, pesar ali e somar, né? Não é tão simples assim. Na verdade, a gente nem sabe muito bem como isso funciona, mas... pensando aqui no modelo matemático que melhor representou isso, é basicamente isso que acontece. E aí aqui ele tem, né, um outro peso, que é um peso que recebe uma entrada negativa, para que eu consiga ponderar essas outras entradas aqui, para que ela não seja sempre positiva, né, e eu nem sempre cause aqui o meu potencial de ativação, né. E aí exatamente para isso que eu tenho esse cara aqui, que é a minha função de ativação. Então, eu só vou ativar a minha função de ativação quando a minha somatória, né, desse peso negativo mais
essas entradas multiplicadas por cada um dos pesos sinápticos, ou seja, cada uma das minhas entradas, dada a importância que elas têm, então, por exemplo, essa entrada aqui, ela tem 20% de importância, então vou multiplicar por 0,2. Essa outra entrada aqui tem 50% de importância, então vou multiplicar por 0,5. Essa outra aqui tem 30% de importância, então vou colocar aqui 0,3, né, até que eu some aqui 100%. Não necessariamente precisa somar 100%, tá? Mas eu vou pesar, né, dada a importância daquela determinada entrada. Eu vou fazer esse ajuste, né, do meu peso. Inicialmente, esses pesos eles são iniciados aleatoriamente. E durante o meu processo de treinamento, né, que é aquilo que a gente está falando dos LLMs, durante o meu processo de treinamento, eu vou fazer o ajuste desses pesos aqui. E aí, aqui tem uma coisa muito importante que eu acho que isso não ficou claro ali pro Wesley, né? Mas a informação de entrada aqui, né? Então, enquanto eu estou ensinando, por exemplo, para um LLM, quando eu estou ensinando para uma rede neural qualquer que vai fazer a classificação de qualquer coisa, por exemplo, classificar a diferença entre gato e cachorro. Quando eu estou apresentando para ela imagens de gato, quando eu estou apresentando para ela imagens de cachorro, eu tenho uma base de dados gigantesca que faz parte desse meu treinamento para me mostrar para ela, né, o que ela tem que aprender. Então, basicamente, eu só armazeno informação pro no meu modelo, né, durante a fase ali de treinamento, né? Eu não preciso armazenar essa informação depois ali quando eu vou produtizar esse meu modelo, tá? Então, o Wesley até perguntou, né, mas onde que fica armazenado o GPT, né, como se tivesse muita informação ali, mas no final das contas, o que eu preciso armazenar do ChatGPT, depois que eu já treinei esse meu modelo, não são mais os dados, né, o que eu preciso armazenar para ele são esses pesos aqui, né, obviamente que lá a gente está falando de bilhões de perceptrons aqui até, né, e não necessariamente perceptrons assim, porque a gente está falando de sistemas um pouco mais complexos, mas a gente está falando da base, da fundação do negócio aqui, né. Então, o que ele precisa armazenar uma vez que ele aprendeu é esses pesos aqui, porque independente do que ele já viu no passado, o que ele tem que fazer é se ajustar ou resolver os problemas do futuro, né? Então, depois, o que ele vai fazer é armazenar esses pesos para fazer os cálculos dado uma nova entrada. E aí, o que é muito custoso, na verdade, no final das contas, é o ajuste desses pesos, né? Inclusive, aqui tem como que esse ajuste ele é feito num perceptron simples, né? Então, basicamente o peso, por exemplo, W1 aqui, ele vai ser igual ao peso W1 na geração anterior, ou seja, na última vez que eu usei ele durante o meu treinamento, né? E aí, isso aqui é uma coisa importante também, o que são as gerações durante o treinamento, né? Você vai e apresenta pro seu modelo, isso daqui é um cachorro, isso daqui é um gato. Você vai apresentar 100 exemplos desse, por exemplo. Ele vai lá e vai vir aqui e vai fazer um ajuste dos pesos dele, né, com base nisso que ele aprendeu. Obviamente que na primeira vez que ele fizer isso, ele não vai ter aprendido. E aí existem gerações. O que são as gerações? Eu vou fazer isso várias vezes, até que ele vai fazendo esse ajuste fino, né, desse peso sináptico. Então, cada vez que eu mostro para ele essa mesma informação, eu chamo ele de geração. Então, o que eu estou fazendo aqui é falando que o peso sináptico nessa geração que está atual, né, ela é igual ao peso sináptico na geração anterior, mais uma taxa de aprendizado, que é um número real, multiplicado pelo valor desejado, ou seja, aquilo que eu espero como saída, menos a minha saída real na minha geração anterior, multiplicado pela minha entrada. Então, assim que eu vou fazendo esse ajuste de peso sináptico geração a geração. Então, vejam, é um modelo matemático. É complexo, porque nem todo mundo entende como isso funciona matematicamente, nem todo mundo tem o conhecimento matemático para isso, mas o que eu faço ali é basicamente um modelo matemático, é isso daqui. Depois disso, a gente tem aqui um outro modelo, que eu não vou entrar no detalhe, mas é um outro modelo também de perceptron simples. O que muda aqui é a forma como eu faço esse aprendizado. Né? E aí, né, o Marvin Minsky lá, né, e o Papert, eles escreveram, né, aquele livro Perceptrons, e eles falam exatamente isso. Tá, isso daqui é legal, isso daqui faz muita coisa, né, eu consigo resolver muitos problemas, mas como eu tô falando de um único neurônio, ele é capaz de resolver simplesmente problemas linearmente separáveis, né? O que é um problema linearmente separável? Deixa eu ver até se eu tenho aqui algum exemplo. Não tenho. Mas um problema linearmente separado, vou até abrir aqui, ó. Separável.
Vamos abrir aqui as imagens. Linearmente separável é isso aqui, ó. Então eu tenho pontos de A, eu tenho pontos de B, né? E eu tenho essa linha aqui que separa os dois. Eu não tenho uma mistura aqui de A e B, não tá tão confuso, né? Então, um problema linear, com uma reta, né? Eu consigo vir aqui e separar os dois grupos, né? Então, eles foram lá, escreveram ali esse livro, falando que, bom, o perceptron por si só, ele não é capaz de resolver problemas não lineares, né? Para isso, você precisaria de uma rede de neurônios, né, onde eu vou ter várias retas se intercalando ali e eu consigo construir uma solução não linear. Porém, para isso eu preciso ter um algoritmo de aprendizado complexo, né? Porque um aprendizado simples como esse daqui não vai conseguir fazer ajuste de peso sináptico, porque o próximo neurônio conectado aqui, ele depende desse neurônio aqui, né? Então isso começa a se tornar complexo. Exatamente por isso que, né, essa questão, né, das inteligências, das redes neurais artificiais, elas ficaram durante um tempo morno, né? Praticamente ninguém publicava artigo sobre isso. E a gente teve ali esse momento negro da história, como o próprio professor ali comentou, né? Até que surgiu ali a Multilayer Perceptron, né? Que são aqui a Perceptron multicamadas. Basicamente, cada bolinha dessa daqui, na Multilayer Perceptron, é um neurônio desse daqui, um neurônio desse daqui, que é um Perceptron desse daqui, e agora eu tenho várias camadas, eu tenho vários neurônios, aqui eu posso ter milhares, né, milhões de neurônios, né, recebendo essas determinadas entradas, e para isso eu tenho um processo que chama retropropagação do erro. Né? O que é a retropropagação do erro? Ou Error Backpropagation, né? Que o professor, inclusive, comenta sobre isso. A retropropagação do erro é eu não uso mais, como eu usava lá no Perceptron, né? A minha saída real aqui na minha geração, né? A saída aqui do meu neurônio, como ajuste do meu peso sináptico. Por quê? Porque agora a saída, né, final aqui do meu Multilayer Perceptron, ela é só da camada de saída, só desse neurônio de saída, né? A saída desse neurônio aqui é a entrada desse cara aqui, né? E aí isso torna as coisas extremamente complexa e computacionalmente extremamente custosas, né? E aí a gente tem ali os algoritmos de retropropagação do erro, e aí a gente entra na matemática pesadíssima, que inclusive tem aqui nessa documentação que eu virei, né? Explicando como funciona, que a gente vai entrar em cálculo, né? É uma questão matemática extremamente complexa, a gente não precisa entrar no mérito disso daqui, mas, né, é assim que funciona, né? Então, é um modelo matemático, né? E aí a gente falar que, bom, a gente não sabe, né, o que tem dentro ali de um neurônio, não é uma verdade, né? Então, a gente sabe exatamente o que tem ali dentro. Obviamente que a gente não sabe como, né, ele chegou exatamente naquele peso sináptico. Na verdade, a gente até sabe quais são os cálculos que ele fez, mas replicar esses cálculos é extremamente complexo. A gente está falando de uma máquina que é capaz de fazer ali milhões de cálculos por segundo. Inclusive, aquilo que o professor comenta ali de a GPU, né, ou seja, os processamentos paralelos resolverem esse problema, é de fato uma verdade. E aí, quando ele fala, né, que a gente tem ali, numa rede neural dessa natureza aqui, né, o que a gente tem é um problema matemático matricial, ele tem razão, né? Então a gente está falando aqui de várias entradas, multiplicando por vários pelos sinápticos, conforme a gente vai aumentando aqui essa estrutura, conforme a gente vai aumentando essa estrutura, né, a gente vai vendo que esse sistema ele vai se tornando extremamente complexo. A gente tem um volume muito alto de entradas, um volume muito alto de saída para cada um desses neurônios, e obviamente, né, que isso se torna um problema de cálculo matricial bastante complexo, né? Bom, e aí depois que alguém veio, né, e mostrou ali como fazer a retropropagação do erro, né, o Error Backpropagation, voltaram a ter ali milhares de artigos científicos, né, nessa área, né? E aí as redes neurais voltaram a ganhar uma certa relevância, né? E aí, bom, uma coisa que acaba sendo bem complexo, né, quando a gente está falando de redes neurais, e cada vez essas redes neurais elas precisam se tornar mais volumosas para resolver problemas mais complexos. Inclusive, tem algo que ele fala, né, de sistemas especialistas, né, que são geralmente são sistemas inteligentes computacionais.
e especialistas, porque ele visa resolver um problema extremamente específico, né? E aí, bom, as redes neurais elas são muito boas para resolver esses problemas específicos. Quando a gente está falando ali de uma inteligência artificial que é capaz de resolver problemas de diferentes formas, né, tem um conhecimento amplo, isso é bem mais complexo, porque a gente está falando de um sistema de rede neural muito mais complexo, estupidamente mais complexo aqui, né. E aí uma coisa que é interessante que ele comentou, né, é que, dada essa complexidade, a gente precisa de um poder de computação muito alto. E é exatamente por isso, né, que a inteligência artificial ela passou ali 60 anos, quase 70 anos, vamos colocar aqui, morno, né, sem ter grandes evoluções ou evoluções absurdas, né, e nos últimos aí 10, 15 anos a gente teve um volume de evolução muito grande, né, exatamente por causa dessa questão das GPUs, primeiro, né, mas também ali porque a gente consegue agora construir, né, as grandes empresas, né, as Big Techs, elas são capazes de construir grandes centros computacionais, são capazes de fazer esse processamento durante o treinamento. Isso é muito importante deixar claro aqui, né, que eu acho que o Wesley não entendeu muito bem isso, porque basicamente o que a gente armazena de informação não é tão grande esse volume de informação armazenada, né? O que a gente armazena, na verdade, são só os pesos sinápticos ali, tudo bem, são bilhões de pesos sinápticos, sim, mas bilhões de informações aí não é nada tão significativo, né? Pra gente ter ali, milhares de servidores ali, centenas de servidores espalhados pelo mundo, né? O que é custoso é, primeiro, armazenar, né, as informações durante o treinamento e depois fazer o treinamento de fato, que é essa questão do backpropagation, né? Então, essas são questões ali bastante importantes. Inclusive, tem vários problemas que a gente tem, por exemplo, quando a gente está falando de rede neural artificial, e aí não falando exatamente da inteligência artificial, porque aí já entra numa coisa um pouco mais complexa que eu já vou comentar. A gente tem problemas de overfitting, por exemplo. Então, quando a gente começa a aumentar exponencialmente o número de neurônio, né, e o nosso problema ele não é tão complexo assim, ele começa a criar uma separação que não faz muito sentido. Então, o overfitting é quando ele começa a buscar, né, overfitting, né, é essa questão aqui onde ele começa a querer ser extremamente preciso, né, e aí isso causa um problema depois na hora de eu testar os meus dados, né? Porque por mais que eu tenha ali outliers, né, em grupos diferentes, essa aproximação ela é mais precisa, né? Por mais que eu tenha pontos, né, saindo ali dessa aproximação. Então esse overfitting ele causa problemas. Depois durante a fase de teste ele é basicamente assim, ele super aprende o que ele tá vendo, né? E depois quando ele vai generalizar, ele é ruim, né, porque ele não consegue generalizar. É tipo aquele aluno que na escola ele decora tudo, mas quando apresenta uma coisa um pouquinho diferente para ele, ele não sabe resolver o problema, né, porque ele decorou tudo que ele tinha que fazer, né, e ele só sabe fazer aquilo dali. Então, o overfit basicamente é o aluno que decora tudo, né, na escola. Então, isso é uma coisa importante ali também de comentar. Aí a gente tem esse outro tema, né, que inclusive o professor Mauro ele entrou nesse tema, que é o Deep Learning, né? O Deep Learning nada mais que a gente chama de aprendizado profundo, né? E ali principalmente a gente tem as CNNs, né, que são as redes neurais convolucionais. Mas o Deep Learning nada mais é do que uma rede neural extremamente complexa, com um volume absurdo de neurônios, um volume absurdo de parâmetros, né? O Deep Learning, então, é uma super rede neural, uma rede neural tunadona ali, né? A gente cai nesse cenário de Deep Learning. E dentro do Deep Learning, eu resolvo um problema que, inclusive, eles comentaram ali também, na questão de visão computacional, né? No pré e no pós ali, inteligências artificiais, redes neurais, enfim, a Deep Learning como um todo, né? É que com o Deep Learning eu não preciso ficar aplicando técnicas para filtrar informações de uma determinada imagem. Então eu simplesmente jogo a imagem ali e ele vai fazer todos os cálculos necessários para conseguir ali uma determinada saída, né, da forma como eu já espero. Então o Deep Learning ele resolve todo esse pré-processamento da informação que eu precisava anteriormente fazer, né, aplicando ali, por exemplo, uma rede neural convolucional. Tá? Uma rede neural convolucional, basicamente o que ela faz, ela é uma rede neural, porém em algumas camadas eu incluo algumas coisas, algumas informações, que são basicamente, vamos chamar assim, de filtros. Então eu pego uma determinada imagem, eu aplico um filtro nessa determinada imagem, que esse filtro ele vai trazer à tona algumas informações
ele vai trazer à tona algumas informações que antes não estavam claras ali naquela imagem com, né, muita informação. Então, com base ali nesse filtro, vamos chamar aqui, né, ele consegue capturar informações mais específicas e precisas sobre aquela imagem e acelera o meu processo de aprendizado, né? Eu não preciso ficar fazendo um pré-processamento da minha informação, gastando um tempo absurdo, né? Desse pré-processamento para que eu consiga ali de fato identificar um padrão, né? Pensando ali, né? Até o Wesley usa esse exemplo, pensando num carro da Tesla, por exemplo, se eu precisasse ficar aplicando vários filtros, isso levaria ali muito tempo, né? Eu precisaria de uma capacidade de processamento muito alta durante a minha produção, né? Durante a minha realidade já. Enquanto, né, no Deep Learning, enquanto eu estou falando de uma rede neural convolucional, por exemplo, eu gasto o meu processamento durante o treinamento desse modelo. E durante a produção eu faço cálculos matemáticos simples para chegar numa aproximação do que aquilo significa. Né? Então isso é também uma coisa bastante importante. Então voltando aqui, né, para os temas que eles comentam, que o Wesley ele até questiona ali o professor se ele esperava há 10 anos atrás que o ChatGPT existiria hoje. Cada vez mais, com o avanço da tecnologia como um todo, é muito difícil você prever o que vai acontecer até 2 anos, até 5 anos, né, que são tempos mais curtos. É muito difícil prever o que vai acontecer, porque as coisas elas tendem a acontecer exponencialmente. Né? E isso afeta também, né, obviamente, uma coisa ali que eles comentaram, que, bom, isso obviamente vai afetar o emprego de muitas pessoas, assim como a chegada da internet afetou muitas pessoas, assim como qualquer outra ferramenta afetou o maquinário na agroindústria, né? Então, com certeza as inteligências artificiais, né, elas vão sim impactar no dia a dia de muitos profissionais. Porém, as pessoas precisam entender que ela é uma ferramenta. Ela não está ali para substituir completamente, pelo menos não por hora, para substituir completamente, né, o ser humano. E além disso, eu falo isso em vários dos meus vídeos aqui, é importante a gente ressaltar, né, que uma inteligência artificial, né, uma coisa nova como a inteligência artificial, ela precisa ser regulamentada e a gente precisa ter um conjunto de diretrizes. Inclusive o Lecan, né, que ele inclusive comenta ali, o Ian Lecan, ele até comentou, né, sobre isso, até deixei uma notícia um tempo atrás aqui, ele comentando sobre isso, de que a inteligência artificial, obviamente, ela não tomou consciência ainda. E teve um outro artigo que eu comentei junto com essa questão do Ian Lecan, que falava ali, né, que hoje a inteligência artificial, as empresas estão lançando inteligências artificiais, ou LLMs, como se elas estivessem lançando veículos sem qualquer item de proteção, né? Então, sem cinto de segurança, sem airbag, sem nada disso. E, de fato, as empresas estão tendo pressa, né, para se tornarem líderes desse mercado. É um mercado com extremo potencial, então, obviamente que elas querem ali tomar a liderança desse mercado e obviamente que muitas vezes elas não tomam as devidas precauções. Isso é importante também que a gente crie regulamentações para essas inteligências, né, para que elas sigam ali um caminho que não afete tanto com uma velocidade tão alta as pessoas, né, e que também a gente não saia conectando ela, obviamente que assim como qualquer outra ferramenta, né, a gente pode usar ela para o bem como a gente pode usar ela para o mal. Então é importante que a gente tenha sempre, né, em mente essas regulamentações para que a gente não passe a utilizar, né, as inteligências artificiais de uma forma ruim, né. Outra coisa também que o próprio Wesley ele comenta, e acho que isso é uma coisa que é legal esclarecer, né, que ele fala, né, eu pergunto uma coisa pro ChatGPT, às vezes ele não me dá uma resposta interessante, mas eu falo que não, essa resposta não tá legal, você tem certeza disso, e ele me dá uma resposta melhor, mais aprimorada. Isso de fato acontece, isso acontece por uma questão dentro dos LLMs, né, que a gente chama de temperatura. Então essa temperatura desses modelos a gente seta para que ele traga respostas diferentes conforme eu vou fazendo aquela determinada pergunta. E eu vou, de certa forma, ali meio que punindo ele para que ele não traga mais aquela resposta que eu considerei ruim, né? Então, tem esse parâmetro que eu posso passar durante ali, o meu treinamento, na verdade, durante o uso, né, de um LLM, que ele é importante, né? E exatamente por isso, né, que ele vai melhorando a resposta, vai dando uma resposta diferente. Né? Então isso também é um tema ali que eu deixei uma anotação aqui para falar.
Uma outra coisa também, né, que o Wesley comenta ali é a questão de eu preciso saber perguntar, né, de fato. Inclusive, esse é um dos ramos, né, da inteligência artificial, é um dos ramos vamos chamar ali, da engenharia de computação, da ciência de dados, da engenharia de dados, que é o prompt engineering, né? Basicamente, o prompt engineering é a construção de prompts. Prompts é aquele texto, um padrão de texto que eu escrevo para o meu LLM para fazer uma pergunta, para pedir para que ele faça uma determinada ação, né? As pessoas estão desenvolvendo técnicas de como perguntar para melhorar essa determinada resposta. Isso a gente chama de engenharia de prompt, tá? Então existe uma área de estudo que vai aprimorar a forma como eu faço essas determinadas perguntas, né? E aí, uma outra coisa também que eu achei interessante que o professor Mauro comentou ali, né? Que inclusive é um artigo se eu não me engano, foi de um funcionário do Google, né? Que é um artigo, né? Que é o Attention is all you need, ou seja, atenção é tudo que você precisa. Né? Então, ele fala ali, né, sobre, principalmente quando a gente está falando, isso resolveu vários problemas, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui de tradução, por exemplo. Quando você está fazendo uma tradução de uma determinada frase, e aí eles até comentam um pouco sobre isso também, no passado, quando a gente estava usando tradutores, a gente traduzia e a tradução não ficava legal, quando eu traduzia a palavra de volta, né, ele me dava uma coisa totalmente diferente. E exatamente por isso, né? Basicamente, eu tenho duas condições, né? Ali quando eu estou trabalhando, por exemplo, como tradução. Eu tenho um encoder e eu tenho um decoder, que é o codificador e o decodificador. Então, o encodificador, né? Ele vai pegar aquela minha palavra, aquele meu token, ele vai converter isso para uma informação matemática, né? E vai jogar isso como uma entrada para o meu sistema. O meu sistema vai fazer todo o processamento, vai jogar uma saída matemática e eu preciso, né, com o meu decodificador, mudar isso para palavras, né? E aí esse é o meu processo de decoder. Quando eu fazia isso, né, eu dava exatamente aquela sequência de palavras, né? E ali ia, por exemplo, traduzir para a mesma sequência de palavras. Só que, por exemplo, quando a gente está falando na língua inglesa e na língua portuguesa, a gente tem uma diferença, né, de como as coisas funcionam. Então, se eu estou falando, por exemplo, sei lá, eu tenho essa minha camiseta branca aqui, eu estou falando em português, camiseta branca. Em inglês eu vou falar white t-shirt. Então, o branco vem primeiro. Né? Então, como o branco vinha primeiro, ele entendia que o branco ali era uma palavra importante para a palavra, o que não era. Né? No final das contas, eu estou falando sobre a minha camiseta, o meu t-shirt que era importante. Né? A minha camiseta e o branco ele era só o white, ele era só uma informação, um adjetivo para minha camiseta. Então, esse attention is all you need, né? O que esse attention faz é dar importância maior para a palavra que de fato faz diferença. Isso mudou completamente ali a forma como funcionava, né, essa questão ali do processamento de linguagem natural, né? Que é isso, eu consegui dar sentido para as frases, eu consegui entender qual o sentimento que uma determinada frase está me trazendo, eu entender quais são os pontos focais, né, quais são os pontos de atenção. Inclusive, vou deixar o artigo aqui, se alguém quiser ler, né? O artigo está em inglês, mas, enfim, pode ser que vocês encontrem a tradução também, mas eu vou deixar o artigo em inglês aqui na descrição. Bom, pessoal, basicamente é isso. Então, deixando claro aqui, né, que as LLMs, né, os modelos que a gente tem, por exemplo, o ChatGPT, nada mais é do que um sistema que ele possui ali bilhões, né, de parâmetros. Ele é baseado naquelas redes neurais da forma como eu mostrei. Obviamente que aquilo ali está muito mais simples para que o leigo, né, a pessoa que não tem esse conhecimento técnico, se faça entender. Então, quando alguém diz, né, a inteligência artificial a gente não sabe, ele é uma caixinha preta, a gente não sabe o que tem ali dentro. Isso não é verdade, porque a gente sabe exatamente como que funciona o processo de aprendizado dele. Por mais que o processo de aprendizado dele, inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre, vou deixar aqui também na descrição. Ele fala sobre questão de aprendizado supervisionado e não supervisionado, né? Então o aprendizado supervisionado é quando eu estou mostrando para ele, ó, isso daqui é um cachorro, né? Tá aqui a imagem de um cachorro, isso daqui é um gato, isso daqui é um cavalo, isso daqui é um cachorro, isso daqui é um gato, isso daqui é um cavalo. Eu vou fazendo esse processo supervisionado, né? E o não supervisionado eu dou um conjunto de informação e ele tira o que ele quiser dali.
Então, por mais que esses modelos eles são treinamentos não supervisionados, né, ou seja, eles tiram a informação de um conjunto de bilhões, trilhões de informação ali da internet, né, obviamente que é um conjunto geralmente limitado, mas ele busca ali bilhões, trilhões de informações, e eles vão aprendendo com isso, ou seja, eles vão ajustando aqueles pesos sinápticos com essa informação, né? Por mais que seja não supervisionado, eles sabem exatamente qual é o conceito matemático ali por trás para fazer aquele determinado aprendizado, né? Então, por mais que ele vai se ajustando, existe matemática por trás disso daqui. Então, não é simplesmente, eu não sei o que está acontecendo ali dentro, né? Eu, inclusive, consigo recuperar. Inclusive, existem áreas dentro da própria OpenAI, por exemplo, que elas pegam pedaços, né, dessas redes e buscam entender sobre o que exatamente aquele pedaço ele é responsável. Pensa no cérebro humano, né? O cérebro humano, ele também é constituído por várias redes neurais que são capazes de fazer cognição, e cada uma dessas redes, né, cada um desses emaranhados de neurônios, eles são capazes de uma determinada função dentro do seu corpo, né? Então, exatamente da mesma forma funciona uma LLM. Então, eu tenho ali um emaranhado de neurônios, né, de redes que eu posso ir removendo esses pedaços, né, de fato ali entendendo o que cada uma daquela dali é responsável e tal. Inclusive, quando a gente está falando ali até de redes neurais um pouco mais simples, tá? A rede neural ela tem uma característica de ser resiliente, inclusive a falhas, né? Então, quando eu vou lá e simplesmente arranco um determinado neurônio, a rede neural ela tende a funcionar normalmente, né? Então, ela tem essa questão ali de recorrência, né? Que garante que o meu conhecimento ele não foi perdido, né? Então, ali, quando a gente está falando de uma LLM, por exemplo, eu posso arrancar pedaços gigantescos ali de neurônios que provavelmente a mudança do resultado final vai ser pequena, né? Então, isso também é uma outra coisa bem interessante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficar bastante longo, mas é porque tinha muito tempo para falar, né? Cada um desses temas tinha observações para fazer. Obviamente que o tempo, né, tanto do Mauro quanto do Wesley era curto. Eu tentei trazer aqui de uma forma um pouco mais clara para a pessoa que é leiga, né, que não conhece sobre isso. E vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu!